O Flamengo estreia no Carioca hoje contra o Audax e terá titulares em campo. O time foi recebido com festa por uma multidão em Manaus. Cadê? Uma recepção calorosa para começar a temporada com o pé direito. O Flamengo foi recebido por uma multidão rubro-negra em Manaus para a estreia no Campeonato Carioca hoje às 9h30 da noite contra o Audax. Foram 8 anos de espera para os manauaras reverem o time do coração. Manaus todo é Flamengo, Manaus todo é Flamengo. É fechadão, mano, com o Flamengo desde criança, mano. É uma sensação só. Legal! Muita emoção! Na preparação para a partida, o técnico Tite utilizou força máxima para definir o time ideal neste início de temporada. Na lateral direita, quem largou na frente na disputa por uma vaga entre os titulares foi Varela. Ele tem sido utilizado na equipe principal nos treinos e vai em busca de um recomeço na equipe após 2 temporadas abaixo do esperado. Quem está de contrato novo é o meia Vitor Hugo, que agora tem vínculo até o final de 2028 e comemorou a nova etapa no time. Feliz demais, tá renovando pela confiança aí do Flamengo em mim e espero conseguir ajudar muito aí essa temporada, as próximas e ajudar o Flamengo a seguir ganhando. Nesta sexta, a equipe segue viagem para a pré-temporada nos Estados Unidos. E se depender da empolgação da torcida, a temporada pode ser de felicidade para os rubro-negros. Tem algumas praças, aliás, muitas praças no Brasil, que quando os times cariocas chegam, é essa festa, né? E Manaus é uma delas. A torcida, claro, sempre muito animada em encontrar o Flamengo pertinho. Mas eu quero saber de você, Veni Luiz, se você está animado para essa temporada do Flamengo. Pois é, Fernandinho, ó, quem cuidou da saúde mental cuidou, quem não cuidou não vai cuidar mais, agora só em dezembro. Não tem mais tempo ainda. Futebol brasileiro, quer dizer, o futebol carioca vai recomeçar, hoje tem jogo do Flamengo, e é isso, eu confesso pra você que eu tô animado sim, estava ansioso, não aguentava mais esse período de sem futebol, a gente fazendo cobertura de mercado da bola, mas querendo ou não, quando a bola rola, é totalmente diferente. Pro meu ponto de vista é melhor, eu gosto de ver futebol. E sobre o Flamengo indo a Manaus, isso se tornou até polêmica, porque nas redes sociais muitos torcedores reclamaram, porque o Flamengo não deu devido carinho aos torcedores que estavam lá. Gente, foi uma orientação do aeroporto, o Flamengo nada pôde fazer. Infelizmente, alguns jogadores até tentaram ali dar o carinho, o suporte, o Gabigol também chegou lá para dar atenção para alguns torcedores. Obviamente que os torcedores estavam ansiosos para ver ali mais jogadores perto deles, mas infelizmente não foi culpa do Flamengo, isso precisa ser dito. Na verdade foi uma orientação do aeroporto e de fato, assim, se a gente parar e analisar, era muita gente ali, era muita gente. Então, pessoal, não fiquem chateados com a delegação rubro-negra, eles não tiveram culpa e também eu acho que o aeroporto também não tem culpa, na verdade eles têm que evitar um problema maior, é questão de segurança. E é isso, o torcedor lá de Manaus vai poder ter a oportunidade de ver o time principal em campo. E já o Vene Casagrande tem a escalação do Flamengo, né, que ele já vai passar pro Tite mais tarde. Mas ele já escalou o Flamengo, ou Lucas Pedrosa? Isso é super natural, né? Essa questão da preocupação. E assim, a gente já vê, às vezes, uma confusão no Rio, onde a gente está muito acostumado nessa questão de aeroflu, aeroflá. E lá, que não é uma questão costumeira, né? Não é normal isso lá em Manaus. Mas isso tem sido de praxe, tá, Fernanda? E geralmente é a ordem do próprio aeroporto mesmo, para evitar um tumulto, para evitar uma confusão ali, até atrapalhar as outras pessoas que estão utilizando o aeroporto para outros fins. Muitas pessoas têm questão de trabalho, questão de viagem. Então eu acho que é totalmente natural. O Gabigol, o Davi Luiz, se eu não me engano, foi ali. Para poder falar um pouco com essa torcida lá de Manaus. Acho muito legal, apesar de ser o campeonato carioca e que está sendo disputado muitas vezes fora do Rio. Não acho ruim, porque Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense são clubes nacionais, são clubes que têm torcidas em todos os estados do Brasil. Então muitas vezes esse cara paga sócio torcedor, compra a camisa oficial e ele vê o time dele 2, 3 vezes no ano. Verdade. Então se tem uma oportunidade de você jogar fora, de você prestigiar esse torcedor, que é tão torcedor quanto do Rio de Janeiro, qual é o problema em relação a isso? Muito pelo contrário, eu acho que esse movimento é muito legal para prestigiar esses torcedores do Flamengo. E eu acho interessante, Pedrosa, em relação a isso que você falou, porque o Campeonato Carioca ele demora um pouco para esquentar aqui no Rio de Janeiro, porque a gente normaliza o nosso time do coração jogando pertinho da gente. Mas para Manaus, Espírito Santo, Juiz de Fora, enfim, onde tiver que ir o clube, é sempre muito... É uma saudade, como você falou, off-Rio que chama, né? Que são os torcedores
fora do Rio de Janeiro. São torcedores que, em sua maioria, eles pagam sócio-torcedor, eles são muito rubro-negros, vascaínos, tricolores, botafoguenses. E aí, esse é um momento super especial. Agora, Vene, por favor, sobe o barulho de drone. É drone? É drone, não deixa de ser, é drone. Só, Vene Luiz, tem drone. A escalação do Flamengo. Conta pro povo de Manaus e pra torcida do Flamengo como vem esse Flamengo hoje contra o Aldax. Como deve ser o Flamengo na estreia. Rossi no gol, Varela na lateral direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, Gerson, Arrascaeta, sendo o único jogador no meio de campo, responsável pelas jogadas, Cebolinha de um lado, Luiz Araújo do outro e Pedro centralizado. Eu esqueci de pedir uma escada pra você, eu posso pedir aqui ao vivo? Pera aí, pergunta. Me pergunta. Pra você ver como é que vocês verem, como é que são os bastidores. A gente faz assim, nesse time quer uma aí, escada hoje? Me pergunta, quem pode aproveitar melhor essa oportunidade? Vai, me pergunta. Fala só o último atacante. Pedro. Ô, Vene, com esse time aí escalado, quem que pode aproveitar essa oportunidade? Bom, eu vejo uma chance de ouro para o Varela, porque se a gente parar e analisar, ele está tendo a oportunidade de começar uma temporada 100% fisicamente, depois de uma pré-temporada, na verdade ainda está em pré-temporada, né? Fazendo uma pré-temporada com uma excelente comissão técnica, um treinador novo e um treinador que acha que ele pode ser titular. Então, desse time do Flamengo, que se a gente parar e analisar o mesmo time que terminou a temporada 2023, com o Varela na lateral direita, eu acho que o Varela, ele tem a chance de ouro. Uma chance que ele não teve anteriormente no Flamengo, de mostrar serviço e mostrar para a torcida, olha, eu tenho condições de ser titular na lateral direita do Flamengo. E eu acho que tem. Estamos falando de um jogador que disputou a Copa do Mundo como titular da seleção uruguaia. Agora, ele precisa mostrar serviço dentro de campo, mostrar para o técnico Tite que ele tem essas condições, sim. É um jogador delicado, assim, se a gente for pensar, mas o Tite chegou para isso, né, Pedrosa? Porque o Varela, ele foi um jogador que se envolveu num problema super turbulento, que foi aquela troca de socos e tudo mais, e até se lesionou com essa confusão tão agressiva. E aí é um jogador que o próprio torcedor começa a criar uma dúvida em relação a ele. E esse movimento do Flamengo no mercado em não procurar um lateral e negociar o Mateuzinho, talvez pode mostrar com esse Varela de titular que o Tite já tem o seu escolhido para aquela vaga. Ninguém chega à seleção uruguaia por acaso, né, Fernando? Isso tem que ser deixado claro. O Flamengo, quando vai buscar o Varela, ele tem um mapeamento, as informações de um jogador que poderia tranquilamente performar dentro do futebol sul-americano. O fato é, o Varela conseguiu, com soco ou não, desempenhar com a camisa do Flamengo? Isso não aconteceu. É assim, de forma que, tá tranquila a lateral direita. Muito pelo contrário, tanto é que o Wesley, que é um garoto da base, assumiu essa posição diversas vezes nos jogos mais importantes. Então, assim, eu acho que o Campeonato Carioca, para essa posição, na cabeça do Tite, vai servir como um laboratório. Vamos ver como é que eles vão responder em relação a isso. Se o Varela for muito bem, a gente mantém o Varela. Não deu certo, o Wesley pode jogar. Nenhum dos dois deu certo. Aí eles detectam e aí a janela ela pode acontecer até março, se eu não me engano. Então o Flamengo pode buscar um lateral direito até o início do Campeonato Brasileiro. Eu já falei aqui, eu acho que para Flamengo, para o que é o Flamengo, para o investimento que tem o Flamengo, deveria contratar uma certeza e não uma aposta, uma dúvida. E quando eu digo certeza, é um cara pronto para jogar ali. Não quer dizer que vai dar certo ou não. Vamos lembrar uma coisa aqui, nos últimos anos, em que o Flamengo tinha um bom lateral direito e que ele se encaixou, foi um Flamengo vitorioso. Não estou dizendo que a lateral direita é a posição mais importante, mas também acaba sendo um problema hoje no futebol. Não só no Flamengo, como no futebol brasileiro, os laterais, né? Se a gente for lembrar o Rafinha, que performava muito bem, levantou taça. Depois com o Rodinei também. Não, veio o Isla. Veio o Isla, chileno, que não deu conta do recado. Não deu conta e não foi uma boa temporada para o Flamengo. Depois o Rodinei, que aconteceu, né, mesmo com muita desconfiança, e acabou sendo um cara importante, bateu pênalti de título, com muita personalidade, um cara até que tinha um vestiário muito pronto para ele. E agora, mais um ano em que o Flamengo tem essa lacuna na lateral direita. E aí o Tite, pelo visto, começando as suas fichas no Varela. Quem deve ser o atacante titular do Flamengo na temporada? A pergunta é na temporada, no jogo de hoje, o Vene já contou. Gabigol, Pedro, os dois, por enquanto vem sendo os dois. Só um cara conseguiu colocar esses dois para jogarem juntos, Pedrosa. E esse cara está na seleção brasileira. Sim. Não é mesmo? Dorival Júnior conseguiu ter essa proeza aí, né? Não só do posicionamento, mas também de convencer o Gabigol a mudar de função.
mas eu tenho que olhar para o treinador atual. E o treinador atual claramente gosta de jogar no 4-3-3. Foi assim que ele jogou na seleção brasileira, é assim que ele vem jogando no Flamengo. E eu digo 4-3-3, isso uma formação padrão, que podem ter várias variações. O Vene até citou a questão do Arrascaeta ser esse meia de criação, mas o Pulgar e o Gerson têm tanta qualidade para poder também ajudar nessa questão da criação, para quebrar linhas, o Gerson podendo jogar com o meia e sem a bola o Flamengo fazer outro tipo de formação. Eu não acredito que o Tite vá abrir mão desse centroavante, do único centroavante. Duvido muito que seja uma formação inicial, jogar com o Gabigol ou com o Pedro, o que dentro do jogo pode acontecer naturalmente, pela necessidade do resultado. Então hoje, por tudo que vem acontecendo, apesar de ser muito fã do Gabigol, eu acho que o Pedro merece a titularidade. E você, Vener Luia? Seu Vene Casagrande? Bom, eu preciso ser coerente. Acho que, levando em consideração o esquema que o Tite gosta de utilizar, com apenas um centroavante, eu acho que o Pedro tem que ser o titular. Mas, repito, eu não vejo como um Gabigol descartado, nada disso, muito pelo contrário. Vejo um Gabigol que pode dar a volta por cima. Repito, vai ser a temporada mais desafiadora do Gabigol desde quando ele chegou ao Flamengo. Tanto é que a gente não está debatendo como fazer Gabigol e Pedro jogarem juntos. Sim. Não existe mais esse questionamento. O Tite é o único treinador que assumiu o Flamengo e não está tendo esse questionamento. Que toda entrevista coletiva de um novo treinador era isso. Como fazer Gabigol e Pedro jogarem juntos? Ele não está tendo isso. Mas eu acho que o Gabigol pode mudar essa história. Vejo um Gabigol extremamente focado para fazer uma grande temporada. Ele vai ter que comer muita bola dentro de campo para poder conquistar essa vaga titular no time do Flamengo. Vamos começar com o Flamengo, porque é o seguinte, respeitando... carioca. Olha, a torcida do Flamengo em Manaus fez um negócio maravilhoso. E essa torcida que fez essa festa aí, vai ver o time principal do Flamengo, sim. Tá começando o Carioca, vai com o sub-20, sub-isso. Não. Vai o time principal lá. E depois Estados Unidos, né? E depois volta pra Belém. Orlando. Isso é muito bom pra saúde, sabe? O calor de Manaus, aí o frio dos Estados Unidos, e depois o calor de Belém. Isso é muito bom pra saúde. Vai calejando pro ano. Olha lá, Rossi no gol. Varela, hein? Será que o Varela vai se titular desse time na temporada? Fabrício Bruno e Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar, Gerson, Arrascaeta, meu Deus, Everton, Cebolinha, Luiz Araújo de Pedro, é isso aí que vai jogar contra o Audax? Pai do céu, hein? É que tá voltando pré-temporada. O Audax se preparou também, viu? Meu Deus do céu. Mas a pergunta que eu faço pra mesa, e vou começar com o Rafael Prats, que afinal de contas... É louco. Né? É o destaque do programa de hoje. Eu tô aqui hoje para ouvi-lo. Eu também, eu tô louco para ouvir o Prats. Mas Campeonato Carioca, também iria ceder meus minutos para você, Pedro. O Carioca da mesa é ouvir o Prats assistindo 360, né? Outra coisa é estar ao lado de Rafael Prats, né? Obrigado. Nós somos ofuscados pelo brilho do Rafael Prats. Não tem esse tipo de vaidade. Eu só tava olhando ali o campo, cadê o Bruno Henrique e o Gabigol? Ainda mais porque o Tite... a gente não mostrou aí as opções de banco, né? Meu Deus. Agora é uma fartura que ninguém tem, né, Zé? Ainda mais porque o Rafael Prats é muito próximo ao Tite, treinador que ele gosta muito e tem muito conhecimento. Vamos lá, Prats. Não, mas claro que se espera muito do Flamengo, né? Agora a gente vai observar um time que teve um tempo para trabalhar com o Tite, né? E por ter um tempo para trabalhar com o Tite, espera-se um time muito mais à feição do seu treinador, né? Então um time organizado, um time que tem jogadores que pouquíssimos têm. Então a expectativa hoje já é uma expectativa alta. Claro que é um começo de campeonato, é um reinício de trabalho, mas o grupo que começa o Carioca é o grupo que estava com o Tite até o final do ano passado. Tem muita gente nova para o Tite observar, para colocar. Tem o De La Cruz que chegou, né? Então... Vai estar no banco hoje o De La Cruz? Já vai estar, né? Ele hoje não está inscrito. Ele viajou, mas não vai poder lá nos Estados Unidos. Então espera-se um Flamengo em um nível bom. Não é um nível que, nossa, agora ninguém segura, meu Deus do céu, calma. Nem ao mar, nem também à terra. Mas é um Flamengo que deve ter uma estreia boa, jogando bem e deve ter já um cartão de visita interessante para começar o ano. Eu vou usar uma expressão. Boa tarde a todos. Boa tarde. Seja bem-vindo. Sempre um prazer ter para o nosso programa, viu, Rafael? É louco, Chacapates. Até de óculos. Eu vou usar uma frase de Eduardo de Menezes quando ele se refere... do programa, quando ele se refere ao Louco Prats. Louco Prats é o inimigo da alegria. Por quê? É verdade. Porque ele não queria o Hendrick, não queria nada, e ele tá achando que nem ao céu, nem ao mar, o Flamengo... Porque é o começo, né, Zé? Não, o Flamengo hoje já tem que... Hoje não, né, mas eu falo, a expectativa do Flamengo, do torcedor flamenguista, é que o sarrafo fica lá em cima. É chegar chegando, lógico. Abrir a temporada já mostrando os credenciais. O Tite já tem um conhecimento do elenco. Sim. Porque ele voltou, né, ele antecipou seu retorno ao futebol justamente para ter esse tempo de conhecimento e aplicar já na pré-temporada
temporada. E vai ter um olhar implacável do crítico e hater Rodrigo Bueno. Sim, exatamente. Rodrigo Bueno já está ali. Estaremos de olho, cobrando toda a temporada. Não gosta do Tite, Rafael Prati? E aí o que acontece? Alguém tem que cobrar o Tite. A base... Alguém tem que... Nossa, calma. Ninguém cobra, né? Não, mas tem gente lá, tem a diretoria, tem a torcida. O F90 aqui tem um cobrador oficial do Tite. O time que ele vai colocar oficial de justiça do Tite. O time que ele vai colocar contra o Audax é o time base do ano passado. É isso aí. Né? Ele vai segurar essa base porque vai dar mais entrosamento para daqui a pouco. De La Cruz entra, a Arrascaeta vai um pouquinho ali na frente. Eu não sei se o Luiz Araújo permanece, né? Porque ele pode colocar o Gerson ali do lado esquerdo, porque o Gerson começou jogando, pelo menos que eu lembro, no Fluminense, ele jogava nessa posição, né? Com o pé invertido, fechando por dentro. E aí você dá uma liberdade maior para o Gerson. Você tem Pulgar, De La Cruz ali, né, no meio campo. Eu acho que o Tite tem que se esperar muito desse Flamengo. Tem que se esperar muito. O ano passado nós vimos a confusão, tudo aquilo que aconteceu, as escolhas da diretoria, 50 e tantos dias de férias, tudo isso. Hoje não, hoje já é um Flamengo já com planejamento, com um treinador experiente, um treinador que já conhece o grupo, que o próprio ano passado mesmo, ele criou esperanças de chegar ao título. Né? Porque... ele largou antes para já começar o trabalho o ano passado, diferente dele chegar agora. Sim, não, mas o que eu falo assim, mesmo com 10 jogos, foram 12 jogos, né? 12 jogos. 12 jogos, o Tite, se eu não me engano, foi contra o Atlético Mineiro, até o Atlético Mineiro, ele sustentava ali uma esperança uma chance de título, né? De uma coisa mais próxima ali ao Palmeiras. Então, eu acho que a expectativa dele é disputar títulos o tempo todo. E eu acho que o torcedor flamenguista não pode esperar menos que isso. Vai disputar Campeonato Carioca, tem que chegar na final. Para mim, se eu sou um torcedor do Flamengo, eu tenho que fazer. Vai disputar o Campeonato Brasileiro, tem que estar sempre ali, primeiro, segundo e terceiro, primeiro, segundo e terceiro, porque o time tem condições para isso em relação à qualidade. Deixa eu só abrir um parênteses aí no seu comentário. Você falou, vai disputar o Campeonato Carioca, tem que chegar na final. Tem que chegar na final ou tem que ser campeão? Não. Porque na final já chegou e não ganhou do Fluminense ano passado, do Fluminense ano passado, não retrasado. Mas eu acho que tem que chegar na final. Porque na final tem que chegar. Tem que chegar na final. Não tem que ser campeão, não? Não tem a obrigação, né? Tá implícito ali, a obrigação. Porque se não ganhar o Carioca de novo, sim, mas... lá no final do ano, Zé, rapidinho, sim. Lá no final do ano, quando a gente for ver a temporada do Flamengo e tal, não sei o quê, se ganhar o Carioca, acho que ninguém passa. Ninguém vai nem lembrar direito. Porque é o menor dos títulos que o Flamengo pode conquistar esse ano. E se ficar só no Carioca até o final do ano, o torcedor vai meio que torcer o nariz. É fatal. Porém, no caminhar, é o Carioca que tem pela frente. Você perde o Carioca pelo terceiro ano seguido. Isso já não dá um... O torcedor já olha e fala, mas existem maneiras de você perder que realmente colocam o torcedor dessa forma. Ano passado foi com baile, né? Sim, se o Flamengo repetir o que aconteceu ano passado, aí eu acho, né, que você tem que chamar o Tite no cantinho, vem cá. Opa! Você pediu isso, você tem Bueno isso, ou sem Bueno no cantinho? Né, e você não, o Flamengo acho que não pode perder, não pode repetir o que aconteceu ano passado contra o Fluminense. E não é desmerecendo o Fluminense não pelo que fez. Porque o Fluminense foi muito Fluminense favorito para ser campeão. Foi se tivesse uma ficha para apostar em favoritismo, agora, Fluminense. Opa, você chegou chegando, hein? É que às vezes a ficha aparece por aí, né? Isso é uma faceta inédita sua. Se tivesse uma ficha para apostar em relação a favoritismo para ganhar o Campeonato Carioca, a minha seria para o Fluminense. Você acha que o Fluminense é mais favorito do que o Flamengo? Para mim, sim. Você sabe que o Flamengo, o Fluminense tirou a possibilidade do tri do Flamengo, né? O Tetra. O Tetra do Flamengo. Sim. Agora... Ele pode ser tri, que não acontece desde 85, 83, 84, 85, time do Casal 20. Vocês não viram? Vocês eram muito garotos, né? Não, claro que vimos. Eu acompanhando o Flusão. Claro que vimos. Washington, José Roberto Wright apitando. A série e o Flusão. Jogo final contra Bangu em 85, polêmica. Imagina. Não, nossa. Imagina. Pega aí você aí hoje na internet, vai procurar Fluminense e Bangu, jogo do Tri, em 85. Eu acho que o Flamengo, o mínimo é chegar na final. O que eu ia falar sobre a final é o seguinte, você pega um Fluminense, você pega talvez um Botafogo um pouco mais arrumado, um Vasco, uma rivalidade, na final isso pode acontecer. Aí você pode perder. Você pode jogar 89, dei um exemplo aqui, você pode jogar 89 minutos bem, no último minuto tomou um gol, já era brincadeira. Então depende da forma que você perde uma final. Se repetir a do ano passado, sem dúvida alguma, acho que aí você tem que sentar e conversar.
Mas se for uma final competitiva, você vai jogar contra o campeão da Libertadores. Não é que você está jogando contra qualquer um, não é nada disso. E depois, como eu falei, volto a falar, todos os campeonatos que disputar, você tem que estar ali. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, terceiro, segundo, terceiro. Porque o Flamengo ele tem qualidade e quantidade. Coisa que algumas outras equipes não têm. O Flamengo tem dois, três jogadores por posição que você não perde de qualidade a execução do trabalho. Né? Enquanto outras equipes têm os 11 titulares, aí você tem as 5 substituições normais que acontecem, que aí você tem uma queda. Então, acho que o Flamengo tem que ser, você tem que cobrar lá em cima. Você tem um ótimo treinador. O Tite é um bom treinador. Aquilo que nós sempre falávamos do ano passado, o Flamengo está uma bagunça, o Flamengo tem isso, o Flamengo tem aquilo. Esse ano, provavelmente, o Flamengo não terá, por conta do Tite. Então, cara, o grande trunfo do Flamengo é o Tite esse ano? Eu acho que sim, mas desde que ele consiga afastar Marcos Braz, Spindel, presidente do dia a dia do trabalho. Uma coisa é o presidente, vem cá, e aí, como é que tá? Tudo bem e tal. Não, presidente, senta aí, nós vamos conversar e tal. Deixa aqui do campo para dentro, eu comando. Eu faço as coisas, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu tomo as decisões. Porque nós vimos aí o ano passado, quando essa diretoria tomou as decisões, não só o ano passado, mas em alguns anos, né? O que aconteceu. E o ano passado acho que foi o grande, né, ápice das decisões tomadas pelas pessoas que se julgam mais importantes do que até mesmo que os próprios atletas. Né? Então o Tite tem que fazer isso. Porque se ele deixar acontecer tudo de novo, aí eu não acho que o Tite iria gostar de falar assim, Real Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar. Não, isso aí não vai rolar. Conhecendo o Tite, isso não vai acontecer no vestiário. E nem pode, nem pode. A gente está falando mais do Flamengo, a gente vai falar de todos, evidentemente, mas o Louco Prats aqui, totalmente fora de costume, pegou todo mundo desprevenido aqui, porque não é do feitio dele. Não, senhor. Já jogou ficha. Análise técnica. Não, senhor. Uma análise absolutamente técnica. Se tivesse que falar que nada disso. Aqui eu sou o mestre da zica reversa. Mas eu entendo. Você entende? Você entende e concorda? Eu entendo a colocação do Prats. Você hoje sabe como o Fluminense joga. Você hoje sabe o que é o Fluminense. Sim. O Fluminense hoje está acostumado e com uma boa preparação que eu imagino que vai fazer. Não é exatamente uma boa janela ou uma boa virada de ano, porque eu acho que a janela do Fluminense é bem questionável. Tá. Vamos falar disso. Mas o Fluminense é um time pronto. Mas é um time pronto. E um time pronto é diferente de um time como o Flamengo, está tentando entender. Eu, sinceramente... Mas já não tem um caminho, já não tem um norte esse Flamengo do Tite, pelo que a gente viu no final do ano passado? Não, eu acho que o Tite tinha 12 jogos quando ele chegou para confirmar a vaga direta para a Libertadores. Ponto 1, objetivo cumprido. Vira a página. O trabalho do Tite, de fato, que agora ele vai ser cobrado e muito por isso, ele está começando. E aí, quando tem ali a nossa tarde, se tem a obrigação de título, é difícil falar que o Flamengo não tem a obrigação de ser campeão carioca, mas é bom lembrar, o Tite não foi contratado para ser campeão carioca. Claro. O Tite foi contratado para entregar tudo que o Flamengo não consegue dos grandes títulos de 2023, que é você fazer uma boa Libertadores, é você fazer uma boa Copa do Brasil, é você ter um bom brasileiro. O Tite foi contratado para isso. Se a gente reduzir ao título carioca, ganhou o título carioca, então o Tite agora não, se ganhar o título carioca também não vai me comover. O título carioca não é para empolgar, é para dar uma carimbada ali no trabalho. É para afastar os malas. Se não ganhar, os malas vão ficar lá em cima. Para dar aquela tranquilidade. Para afastar os malas. Porque, infelizmente, o futebol é assim, especialmente o ambiente do Flamengo. Agora, o que você espera para o jogo de hoje? Sinceramente, eu não espero muita coisa para o jogo de hoje. Porque eu acho que o Flamengo deve ganhar o jogo de hoje, mas deve ganhar muito mais porque o Rio corre pro mar, porque é natural, porque é o Flamengo, porque tem qualidade, Manaus, porque do outro lado é um time limitado. Eu acho que vai ganhar por isso. Não é que eu estou esperando que em 10 dias de trabalho, menos de 10 dias de trabalho, o Tite tem hoje 9 dias de trabalho, né? O Flamengo começa a treinar no dia 8. Segunda-feira passada. Não, porque em 9 dias de trabalho eu já espero que hoje eu veja o dedo do Tite, a cara do novo Flamengo. Não. Todo mundo eu acho que o Flamengo vai ganhar pela qualidade, pelo ambiente. Dores musculares. E primeiro jogo da temporada que você espera, não espera muita coisa. Eu espero tentar... A gente pode virar e falar, olha, tem uma ideia aqui que é diferente do final do ano passado. Então isso aqui é bom de observar o que o Tite quer com isso. Agora, muito além disso, então, por um acaso, um empate hoje, que a bola não entra, o goleiro adversário tem uma grande atuação, aí chegar aqui amanhã e falar, sinal de alerta ligado para o Tite. Também não. Eu acho que tem uma expectativa muito mais por essa gente que está ali no telão atrás de você. Essa galera toda. Voltar à festa de Manaus, Flamengo voltar a jogar depois de mais de um mês, acho que isso tudo é saudável, o futebol vai recomeçando. Agora não, hoje eu já tenho uma expectativa que eu quero ligar a televisão e falar, esse aí é o Flamengo de 2024. Não,
O que eu acho ele tem algo que pouca gente teve nos últimos tempos. Ele tem uma virada de ano, ele tem a oportunidade de participar de um planejamento e ele tem, a gente pode colocar uns 3 meses até chegar ao realmente que importa. Que é o porque não tem Supercopa, porque não tem Mundial. E fase de grupo de Libertadores. Ali, você tem que olhar e falar, ali a gente quer ver uma cara, a gente quer entender um Flamengo mais sólido, mais competitivo, muito mais bem resolvido do que no ano passado. O Campeonato Carioca do ano passado era um Campeonato Carioca de um Vitor Pereira, que o cara chegava no primeiro jogo e estava entendendo que quem é o Zé, onde que o Prati joga, por mais que tivesse 1 ano de Brasil, né, ou quase isso. Então, acho que é uma dinâmica um pouco diferente. Se fizer 4-0 hoje, não quer dizer que a temporada do Tite vai ser maravilhosa. Se for 1-1, não quer dizer que vai ser um fracasso. É bom que vença, né? Claro. É melhor começar ganhando do que empatando, perdendo para o adversário muito mais fraco tecnicamente, mas eu acho que dos malas, é isso? Os malas vão ficar em cima e tal, se der errado. Você é uma dessas malas aí, sem alça, sem rodinha. Uma mala laranja, sim. Então A minha mala, eu tenho 2 malas de viagem. A mala grande, que é a De Jong. Lembra do De Jong violento? Lembro. E a mala menor, que é uma mochila Overmars, entendeu? Porque vai além, né, do oceano. Ela não sai driblando todo mundo, É a mochila Overmars. Entendi. Então, se é uma mala laranja, eu assumo. É o seguinte, eu não vou aceitar desculpinha esse ano, não, hein? Você chama pelo nome? Peraí, calma. Primeiro jogo do ano. Você chama pelo nome? Primeiro jogo do ano. Eu falo. Você vira pro oficial lá do aeroporto, meu amigo, cadê a De Jong? Overmars. Mas é a mochila. Uma mala sua? Rapidamente. Nunca. Não, porque é laranja. Se é o Tite falando isso, é maluco. Pessoal, tenham coisas laranjas. Não. Então eu tenho um carro laranja, eu ponho ele no shopping. Quando eu chego, você já enxerga o carro lá longe. Todo mundo procurando o carro, você já enxerga. Ô, Bubu, você fala isso, não é todo mundo pode ter um carro, né, Bubu? Chega na esteira. Não, mais laranja. Chega na esteira do aeroporto, aquele monte de mala lá, e você, caramba, qual que é a minha? E um monte de mala igual. Tudo, né, preto, prata e tal. Aí vem uma laranja ali, pum, aí esse cara é a minha, entendeu? Então é muito fácil de identificar. Você vai andar de noite de bicicleta, por exemplo, põe uma roupa laranja. Assim, eu fui com medo do meio do final, quando começa assim. Chama atenção, é bacana. Estranho, porque você é um cara discreto, Eu sou um cara discreto, né? Eu não gosto de... Mas voltando a Flamengo e Audax, voltando. Eu tenho uma opinião muito clara sobre isso. Vai lá, Bubu. Primeiro assim, é claro que o Flamengo tem obrigação de título. Eu vou fazer uma tabela com você, Prats. Me pergunta o que o Flamengo tem mais que os outros. O que o Flamengo tem mais que os outros? Eu não vou dar aquela resposta que você imagina, que alguns caras dão, assim, de forma maliciosa. O Flamengo tem mais time, tem mais dinheiro, tem mais elenco, tem mais torcida, tem mais estrutura. Mas isso não garante vitória. Calma, não. Então o Flamengo tem tudo mais. Então ele tem obrigação. Pode questionar. Aí pra todo mundo, quase todo mundo no país, tem o melhor técnico brasileiro. Não. Então, peraí. Então, assim, você tem tudo mais. Como é que esse time não pode ser obrigado a ganhar? Mas você considera que o Flamengo tenha tudo mais que os outros, do jeito que você falou? Então, você considera o Flamengo? É meio que um consenso. Eu não vou discutir aqui Abel contra Tite, quem que é maior. Mas o Tite goza dessa fama já há muito tempo de ser o melhor técnico brasileiro. Então tem que ganhar, amigão. Ele tem os melhores jogadores, o melhor time, o melhor elenco. Vitória, olha lá, o Flamengo joga em qualquer lugar do Brasil. A recepção do Flamengo é de seleção brasileira. O Tite só mudou o verde e amarelo pro vermelho e preto. Não precisava nem jogar. Então, Flamengo contra o Audax. Você quer que eu diga que o Flamengo tem a obrigação de ganhar do Audax? Esse Flamengo atual, que fatura mais de R$1 bilhão por ano. Se ele não tiver a obrigação de ganhar do Audax, você vai fazer o quê? Ele não tem a obrigação de ganhar do Manchester City, do Liverpool. Ele não tem obrigação. Mas aqui ele tem que deitar e rolar, entendeu? Mas é que a pergunta não era sobre o Audax. Não, então a obrigação é muito clara. Então, assim, eu acho que esgotou qualquer tipo de desculpinha pro trabalho do Tite. Já? Porque é o seguinte... Mas isso quer dizer o quê? O Tite nem começou. Mas teve desculpinha ano passado? Eu já cobrei o Tite no ano passado, que eu achava que o Flamengo dava pra ser campeão. E o Palmeiras mostrou que dava. Palmeiras acreditou, mesmo quando o Botafogo tava lá, e o Tite, não, olha, o objetivo é se classificar para Libertadores e tal. Se o Flamengo não tivesse tomado 3-0 do Galo, tivesse perdido do Grêmio, do Santos, rebaixado, o Santos ganhou do Flamengo. Uma dúvida só, você se o Botafogo também não tivesse perdido os jogos, também o Palmeiras ia ser campeão, hein? Ele tá conhecendo ainda, vamos dar um tempo, o trabalho é para 2024. Ele tá de uma temporada para outra nesse Flamengo, trabalhando com o elenco. Mas se o Botafogo também não tivesse perdido, o Palmeiras reforços poderosos. A maior contratação do Brasil nesse ano, De La Cruz. Quem que fez? O Flamengo. O cara ganhou o De La Cruz. E tá o Brasil lá indo pra Europa pra buscar mais reforços. Sentir que o time já é o melhor, ainda estão buscando... Como é que eu não vou imaginar que esse cara tem obrigação de ganhar? Lógico que ele tem obrigação pra mim. Mas assim, eu quero ver se der ruim,
Se der ruim... O Bueno, mas foi o quê? Ele fez alguma coisa tem uma coisa aí. Se ele não conseguir não corresponder, aí eu quero ver qual vai ser a desculpa que vão dar depois. Espera um pouquinho. Não, calma. Mas se partir dessa ideia que você está falando, é o seguinte... Não tem uma desculpa, cara. Mas se ele partir tem que dessa ideia que você está falando... Tem que ganhar do Audax, tem que ganhar do Carioca, tem que ganhar todo mundo. Não, se você partir dessa ideia que você está falando, o Tite não tem mérito nenhum e só tem demérito. Mas ele tem que ser cobrado, cara. O cara tem a fama de melhor técnico do Brasil. O cara treina o time que tem os melhores jogadores, melhor elenco, mais torcida, mais dinheiro, mas dessa ideia que você está partindo, Bueno, mas essa ideia é o seguinte, se o Flamengo